Olá, telespectadores! O seu Mentor Innovation Talks está diferente hoje. Hoje, o nosso tradicional hostess, Ricardo Cajazeiras, vai ser um dos nossos entrevistados aqui dentro do Mentor Innovation Talks, junto com Carlos Augusto Pinheiro e Ricardo Cajazeiras. Opa, prazer. Então, hoje eu sou seu hostess. Meu nome é Gabriel, eu sou da Contera, sou também participante da Mentor. Trago conteúdo, informação para todo mundo, e é isso aí. Bom, hoje o tema é um pouco provocativo, turma. Ferrou. Ixi, Ferrou. não for assim, não sai de casa, hein? O tema hoje é sucateamento da força de trabalho. Eu acho que hoje em dia a gente está passando por um momento onde tem muitas transformações no mercado, inteligência artificial e tecnologia cada vez mais mudando como as coisas são feitas no mercado. E também a gente vê uma série de mudanças e movimentos no mercado que levam a gente a ter uma nova visão, né? E eu queria hoje bater um papo com vocês, um especialista da área de logística, um especialista do mundo do direito e de consultorias, empreendedor também, a respeito desse tema. Então, Bora. preparados? Bora. Legal. Bom, primeira pergunta que eu queria fazer é, Carlos, quem é o profissional do futuro da logística? Bom, esse é um tema até interessante de falar, porque ele pode ser de várias formas ali, e possibilidades, depende do contexto que esse profissional trabalha. Mas em via de regra, pelo menos o core de atividades que esse profissional tem que ter é proatividade, isso eu acho que tem que ter. É um perfil extremamente analítico e principalmente voltado à melhoria, porque a área de logística ela traz muito desafio ali, ela é muito dinâmica, ela é muito pujante em relação a desafios, né? Então, hoje você tem um cenário, amanhã você já tem outro totalmente diferente. E esse profissional, ele tem que ser muito adaptável, então a capacidade de adaptabilidade dele tem que ser muito alta. Por quê? De novo, o dinamismo que essa profissão exige. E é isso, claro, falando ali de soft skills, né? E você tem também as hard skills, né, que exigem muito desse profissional, que são o básico, claro, Excel, tem que ter um profissional que saiba, por exemplo, o que é um processo agile, por exemplo, o que é um procedimento ali de análise de melhoria e outros tipos de ferramentas que ele possa identificar problemas e sair do outro lado com uma solução, né? Então, as hard skills junto com as soft skills trazem e compõem esse profissional do futuro da logística e, claro, trazendo as ferramentas de inovação, por exemplo, IA, né? Quantas ferramentas de IA estão sendo trazidas aí para a área de logística que esse profissional exige aí, necessita se adaptar, né? E aí, de novo, depende do contexto que ele trabalha, mas é mais ou menos por esse caminho aí que esse profissional tem que tangenciar. Boa. Cajá, quem que é o profissional do futuro do direito, da consultoria, da parte de regulatória e tudo mais? Quem que é esse cara? Legal. Bom, temos muitas coisas para falar, mas tentando ser o mais objetivo possível, seguindo também na mesma linha. O profissional da área jurídica, né, o advogado, advogada, principalmente, que não é diferente do juiz, do procurador, do promotor de justiça e de outros profissionais dos tribunais. Então, na verdade, nós temos alguns desafios. Por quê? O direito em si, a advocacia em si, ela foi uma das áreas que demorou mais para se adaptar nessa transformação digital. O grande impulsionamento foi agora, devido à Covid, né? Então, todo o mercado foi impactado, mas também o direito, a advocacia também foi extremamente impactado e muitos projetos que estavam tocando de uma forma mais lenta, com muita burocracia, e até mesmo nem haviam sido iniciados nessa transformação digital, quando nós chegamos com essa pandemia da Covid, parece que esse mal bateu com os dois pés, a mão, a cabeça na porta e falou, agora a justiça precisa se digitalizar. E os advogados, consequentemente, com isso. Então, na verdade, nós precisamos entender exatamente dentro do que o Carlos comentou, habilidades e competências. Quais são as hard skills, soft skills. Hoje eu trabalho muito
que eu falo sempre para vocês, em cima das Power Skills. Então, quando nós colocamos para um profissional, um advogado, uma advogada, esses profissionais precisam se adaptar a essa revolução digital, eles precisam ter o mesmo mindset que você, Gabriel. Então, por exemplo, eu sei, você é um cara da área de tecnologia, então já vem com diversos outros profissionais que naturalmente desenvolveram algumas habilidades, se adaptaram a diversas práticas de mercado, ferramentas, para você justamente trabalhar com a tecnologia, porque é a sua área. Então eu preciso entender a tecnologia para entregar a tecnologia e a solução para o mercado. Só que essa mentalidade agora vem também para o advogado. Então todas as nossas demandas, elas vêm do mundo digital. Vem do mundo não só online, mas também vem do mundo offline, mas também do mundo online. E com isso o advogado, obrigatoriamente, ele precisa entender o quê? De inovação, porque a inovação é a origem da tecnologia. Se a tecnologia ela existe para resolver qualquer tipo de problema. Se hoje nós temos um mundo digital, é porque, primeiramente, existe um mundo físico, que nós estamos acostumados, temos uma realidade paralela, que é essa digital, e isso muda substancialmente a mentalidade de como você lida com essas demandas. Porque a demanda pode vir aqui, bateram na porta e me trouxeram um problema para resolver. Como pode ser que chegou no meu e-mail, chegou no WhatsApp. Hoje, as demandas elas vêm de diversas formas. Estruturadas, não estruturadas, bagunçadas e até coisas que você não tem nem como atuar. Então, na verdade, o profissional do futuro, o advogado, a advogada especificamente, ele precisa ter esse olhar técnico e estudar, né? Estudar tecnologia, mas não precisa ser um técnico exímio. Claro, quem quiser se aprofundar e gostar do assunto, assim como eu fiz, começou como um hobby, depois eu fiquei viciado em tecnologia e trabalho com isso até hoje. Então, basicamente, é ter esse insight. Então, é um insight de querer sempre aprender. Eu gosto de falar muito a questão assim, nós temos que estudar na academia, nas universidades, em cursos, mas nós temos que ter uma essência autodidata. Tem muita coisa que você vai ter que aprender colocando a mão na massa. Então, entendendo um cybercrime, como que funcionam todas essas questões de logística, principalmente no âmbito digital, que nós já conversamos em outros episódios, para nós entendermos o direito do consumidor. Sim. Então, tem muitas coisas. Então, basicamente, tentando ser o mais objetivo possível, nós precisamos ter muitas habilidades, liderança, gestão corporativa, entender um pouco de inovação, entender um pouquinho de tecnologia, flexibilidade cognitiva. Poxa, o que é flexibilidade cognitiva? É aprender várias coisas que não são da sua área. Por que você não aprenderia sobre logística? Claro. Vou aprender. Por que eu não vou aprender uma língua, um mandarim? Por que eu não posso aprender a cozinhar? Eu falo um exemplo bem complexo, é aprender a cozinhar. Por quê? Você aprende a ser disciplinado, você trabalha a sua inteligência emocional, porque a sua energia, a sua inteligência emocional produzindo uma comida é o que reflete na qualidade final do prato. E você pode usar essa mesma metodologia no seu dia a dia, no tratamento com as pessoas. Então é flexibilidade cognitiva, você entender um pouquinho de mercado. Então basicamente, você concorda que são várias habilidades e competências que aí nós precisamos focar nas Power Skills, que é exatamente o resultado das habilidades e competências, elas resultam nas Power Skills, que são as habilidades do poder. Uma pessoa que é adaptável, uma pessoa que tem a ética enraizada já. Então, na verdade, são diversas questões. Eu gosto de falar muito da adaptabilidade da pessoa. Como que você consegue se adaptar? Quando você conhece o mundo ao seu redor, quando você conhece o ser humano, você tem que entender de liderança, tem que entender de gestão. Então, assim, é um assunto simples, mas complexo ao mesmo tempo. Legal. E aí eu acho que uma pergunta aqui pros dois, vou voltar pra você aqui, Cajá. Eu acho que essa é uma pergunta que eu me faço muito, né? Também eu queria te ouvir, Carlos. Tá bom, a gente tá falando do profissional do futuro, mas hoje as empresas estão preparadas e estruturadas para deixarem esse suposto profissional do futuro, né, atuarem. Ele vai ter os instrumentos que ele precisa para efetivamente ser esse profissional do futuro. Vocês dois são consultores, né, de mercado, vocês são super
contato com as empresas. Como é que vocês estão vendo? A gente fala dos profissionais, mas como é que vocês estão vendo as empresas para receberem esses profissionais? Qual que é a sua visão, Cajá? E depois, Carlos. Tentando ser o mais generalista possível, empresas de pequeno, médio e grande porte. Todas elas têm as suas nuances, suas características, mas todas têm as suas deficiências, mas também têm algumas oportunidades que elas praticam. Muitas empresas que seriam óbvios, seria óbvio que estariam preparadas para o profissional do futuro, elas percebem que elas não estão. Porque o profissional do futuro, quando ele se propõe a ser uma pessoa mais crítica, mais instável em algumas coisas, então na verdade ela não está preocupado simplesmente com a zona de conforto. Ele quer desafios, quer aprender, quer ganhar dinheiro, quer ampliar, quer conhecer pessoas, quer ter uma qualidade de vida. Mas muitas empresas falam que oferecem isso, mas na prática do dia a dia é muito difícil colocar em prática. Por quê? Você tem que mudar a própria cultura da empresa. E essa cultura da empresa não é uma coisa tão simples de se mudar, porque aí a gente vai pelas questões econômicas. Todas as mudanças requerem algumas adaptações, alguns sacrifícios. Será que este momento hoje é o momento dos empreendedores, das empresas fazerem sacrifícios? Porque elas precisam faturar, precisam ganhar dinheiro. Elas não podem se aventurar para ter um selo bacana de convívio, um selo bacana, e sendo bem transparente, não estou querendo fazer política, nada, pelo contrário. Eu acho que nós temos que perceber se você como empreendedor, como empresa, se a sua empresa, ali no chão de fábrica, ou então ali mesmo no escritório, se realmente tudo que está bonito na parede, se está funcionando. Legal. Porque como consultor, basta uma pequena conversa ou alguns desafios que a gente coloca para as áreas, a gente já percebe que não rola. Legal. Então, eu acho que é isso. E você, Carlos, como é que você vê esse tema dentro da logística? As empresas estão preparadas? Então, é engraçado na logística, claro que depende muito do profissional, é inversamente proporcional. Porque se você tem uma empresa que ela tem ali possibilidade de crescimento, mas o nicho que ela atua ou a condição que ela está hoje é uma condição muito base, ou seja, ela não tem ali WMS, ela não tem sistemas de apoio instalados, enfim, várias coisas que compõem ali um ecossistema de software comum de logística, né? Quando a gente fala de operadores logísticos, fábrica, enfim, aí pode ser um contexto até mais amplo. Um profissional que ele tem a capacidade de fazer pivotar, ou seja, trazer melhoria, buscar uma situação hoje que está nesse nível aqui e trazer nesse nível, é extremamente difícil você conseguir. E aí sim esse profissional se destaca. E aí falando até, puxando um pouco a sardinha, o próprio processo de consultoria em relação à logística. Quando eu atuo, eu ali identifico, fazendo um ASIS, né, que é um processo de identificação e diagnóstico da operação, para entender como é que está essa operação hoje, quais são os gargalos, quais são os pontos que a gente vai ter que atuar. Então, uma vez que a gente identifica isso, e aí fazendo esse paralelo com esse profissional, ele consegue fazer esse processo de pivotar melhorias. E aí, seguindo mesmo o ciclo PDCA simples, né? Hoje está no... Desculpa aí, gente. Hoje a gente está nesse nível. Opa, amanhã uma pequena melhoria, a gente vai ajustar um processo. Cara, o meu objetivo é instalar um WMS. Beleza, o que a gente tem que ter aqui para instalar esse WMS? E esse profissional que tem essas skills de entender e se situar dentro do negócio, ele consegue fazer essa pivotação. E aí é diferente quando você pega, por exemplo, uma empresa muito estruturada. Um profissional que ele tem ali ferramentas, soft skills, power skills, e até fazendo uma conotação que você trouxe, e as hard skills muito apuradas, pode ter situação que quando ele entra numa empresa grande, muito estruturada, ele não consiga se destacar tanto quanto se ele entraria numa empresa menos estruturada, que necessita melhorar o seu core business ali, trazer um outro nível de inovação dentro do teu negócio. Então, é engraçado, na logística você pode ter essa inversão em relação à proporção de empresa com a situação da pessoa que está na atividade ali. Então, legal. Mas assim, uma dúvida que eu sempre tenho, Carlos, já está claro quais problemas no futuro breve e numa empresa bem estruturada as pessoas, os profissionais vão resolver e quais problemas a tecnologia e a inovação vai resolver? Isso já está claro dentro do mercado de logístico? Vou te dar um exemplo aqui.
a gente fala de carros autônomos, né? Transporte de carga autônomo seria uma inovação em algum sentido, né? Principalmente no modelo que a gente tem no Brasil, que é o modelo rodoviário. Mas isso seria uma solução? E pensando dentro de uma cadeia logística, né? Eu sei que cadeias logísticas são sempre muito complexas. Mas, cara, como é que fica a atuação do profissional e aonde a gente consegue de fato? Já tá claro para esse mercado? Olha, como ainda tem muita subjetividade, você tem muita ferramenta e muita possibilidade entrando, por exemplo, automação. Claro. Automação, você tem ali, primeiro, a curva de entrada de automação. Fazer um paralelo aqui com lâmpada de LED, por exemplo. Legal. Quando surgiu a lâmpada de LED, cara, era muito caro. Então, os CDs, eles mantinham ali a lâmpada normal com vapor de soja. Normal, porque não compensava. Com o passar do tempo, o que aconteceu com a tecnologia? Caiu muito. E a mesma coisa, a barreira de entrada da tecnologia. O RFID, por exemplo, uma barreira de entrada, a mesma coisa. Pô, ninguém usava porque era muito caro você colocar uma etiqueta num SKU para fazer a movimentação. A mesma coisa. Hoje está em tudo, né? Hoje está em tudo. Então, conforme está caindo essa curva de entrada dos equipamentos, da tecnologia, aí você está falando de veículos autônomos, drones, robôs, até dentro de armazéns e tudo mais, aí você tem essa tendência de até criar te falar, automação. porque na minha cabeça, há 10 anos atrás, eu achava que em 5 anos a gente estaríamos já tendo entrega direto por drone, né? Talvez a gente não teria nem, talvez fosse até um pouco inocente, né? Mas eu ainda vejo que a gente ainda continua tendo o motorista de aplicativo ou o motoboy ali me entregando, pensando numa cadeia até mais micro de logística, né? Então assim, às vezes eu tenho um pouco desse viés. A gente fala tanto de tecnologia que eu falo assim, putz, cara, mas eu imaginei que a gente tá nesse ponto e a gente ainda não tá, né? Tem um ponto que eu gosto de trazer bastante. Às vezes a gente programa matar uma formiga com uma bazuca. Legal. Porque, beleza, eu quero colocar um carro autônomo pra fazer entrega mas pra quê? Será que realmente vai ser necessário esse carro autônomo? São perguntas que a gente tem que fazer e principalmente olhar, esse processo exige esse nível de automação? Sim, né? Aí você começa a fazer as perguntas em relação à inovação. Qual o nível de inovação que eu tenho colocado dentro de uma empresa que hoje mal a gestão dela é feita por Excel? Pô, eu vou colocar uma IA lá para quê? Ela não vai ter dados suficientes para poder trabalhar, ela não tem processos estruturados para poder trabalhar. Legal. Então, quando você fala, e aí a gente fala do conceito mágico, né, da inovação, né, pô, legal, vamos instalar IA, automação, pô, bacana, mas peraí, vamos ver pro processo, ver se isso aqui se encaixa. Muitas vezes o início da inovação nem é aplicar tecnologia, né? Pode ser. Exato. Pode ser o segundo passo. Redesenho de processo. Muitas vezes, se você redesenhar o processo e repensar a forma como as coisas são executadas, você tem uma curva absurda ali de redução de custo. Isso é possível. Legal. Dentro de logística. Legal. E aí, Cajá, pegando esse gancho aqui, pensando um pouco no mercado jurídico, né? Eu acho que há um tempo atrás a gente olhava e falava assim, bom, beleza, e agora? Agora estamos em xeque aqui a função do advogado, talvez até de juízes, promotores, né? E a gente vê que não tá bem assim ainda, né? Eu acho que existe um namoro muito grande ali da área para fazer algumas coisas, mas já tá claro pro meio jurídico o que dá para o advogado, o juiz, o promotor, enfim, os humanos atuarem, aonde a tecnologia vai ajudar a melhorar esses processos? Basicamente, a tecnologia, ela teve uma imersão, até no próprio judiciário, com relação à automação de processos, né? Todos os tribunais hoje possuem estrutura onde você peticiona um processo, mas isso nós estamos falando na parte do contencioso, já da justiça propriamente dita. O Conselho Nacional de Justiça tem o projeto Justiça 4.0, onde tem avaliação de inteligência artificial, vários tribunais regionais desenvolvem as suas tecnologias, depois compartilham para os demais no Brasil, e um investimento muito pesado por parte do Estado de treinar e orientar todos os seus juízes e profissionais nesse contexto. Logicamente, quando nós vamos para o mundo dos advogados e advogadas, então nós temos um mundo dos advogados que basicamente se sentem advogados porque estão com processos judiciais. Ou seja, então se eu tenho um contencioso, onde estou tendo uma disputa judicial, então estamos advogando, você tem um contexto que é uma advocacia de massa, né, onde você faz análises preditivas, ou jurimetria, você tem diversas ferramentas que muitos advogados estão
querendo se aprofundar, estão se adaptando, embora o percentual é bem pequeno. Tá? Então, eu posso falar que até na nossa associação, na NAD, que nós trabalhamos com advogados de direito digital na associação, nós vivemos numa bolha, né? Então, Legal. na verdade, nós estamos com grandes profissionais do país, interagindo com grandes profissionais que estão aí imersos no direito digital, mas nós percebemos que, no geral, nível Brasil, muitos advogados ainda são muito analógicos. Então, eu conheci muitos advogados, já fiquei sabendo de história, que muitos advogados pararam de advogar, porque já não é tão simples advogar hoje em dia. Mas, em contrapartida, tem uma área muito promissora, que é a área consultiva da área jurídica. A área estratégica, a área preventiva. É onde eu adoro trabalhar. Legal. Então, assim, a nossa consultoria, a advocacia, ela é focada exatamente nessa questão preventiva. Só que ela é tão complexa quanto essa do contencioso. Então, na verdade, preventivamente, você tem que trazer alguns insights para os seus clientes, principalmente empresas, tá? Por mais que a gente possa trabalhar para as pessoas físicas, mas as pessoas físicas geralmente nunca procuram um advogado. Eu quero comprar uma casa. Poxa, deixa eu ligar para o Cajá. Eu quero comprar um carro, eu quero investir o meu dinheirinho de anos aqui num fundo, ou então em alguma coisa específica. Ninguém me liga. Só me ligam para falar, cara, investi tanto, 5 milhões e deu pau. Resumindo, né? Vamos falar bem, sem juridiquês. Deu problema. Aquilo que eu montei uma empresa com fulano de tal, a gente investiu, agora eu tô com prejuízo, vou fazer a cisão da empresa, preciso tirar um sócio, preciso incluir outro. Poxa, nós não poderíamos ter feito um preventivo, um planejamento. Eu estou com 2 aquisições de empresa. Então, um cliente meu que é uma empresa está comprando uma outra empresa e o outro também é a mesma coisa. Então, assim, tá tendo um trabalho de meses de preparação, investigação, de compliance, de estruturação, de conhecer as pessoas. Então, esse profissional, vamos falar por mim, esse profissional trabalhando no consultivo, no preventivo, ele não precisa ter só, ele não pode ter só uma visão jurídica. Ele tem que ter uma visão exatamente de mercado, conhecer uma gestão corporativa, conhecer a parte de tributos. Poxa, você não conhece a fundo tributos? Eu tenho um parceiro que a gente faz. E aí, o grande desafio para advogados e advogadas é parceria. Advogado e advogado não sabem fazer direito parcerias. É um concorrendo contra o outro e salve-se quem puder. Então, na verdade, você tem que ter uma maturidade para fazer como nós fazemos, parcerias aqui entre nós. E na área jurídica é bem complicado, é um pouco diferente. Então, o profissional precisa ter, para respeitar toda a ética, a conduta da nossa classe, né, que a OAB nos direciona. Então, é exatamente nesse contexto. Então, o mercado está aberto para muitas coisas, para vários profissionais. As empresas precisam aprender a lidar com esse tipo de advocacia, uma advocacia mais preventiva, onde todo mundo sai ganhando. Porque depois que vai para os tribunais, é o que eu costumo falar. Quando a disputa vai pro tribunal, pro litígio, só quem ganha dinheiro é o perito, é o advogado, porque, nossa, eu consegui restituir um valor X. Eu falo, tá, estrategicamente, esses 3 anos que você ficou focado nesse problema, você ficou afetado psicologicamente, sua inteligência emocional foi lá para as ruínas, morreu, você perdeu dinheiro, você deixou de faturar. Então, assim, tem muitos custos indiretos que as pessoas não levam em consideração. Já joga toda a bucha na justiça. Poxa, vamos tentar fazer um preventivo? Eu te garanto, você vai gastar bem menos. 10% do que você gastaria num litígio. Legal. E aí, voltando àquela pergunta inicial que eu fiz, né? O mercado de trabalho tá sucateado mesmo? Será que a gente tá... será que a tecnologia tá levando para isso? Ou será que talvez os profissionais não se movimentarem e estão levando para isso, né? Eu, assim, sendo bastante sincero, eu acho que a gente tá num momento, um momento muito grande de transição, né, no mercado de trabalho. E aí tô falando até por você, a gente vê até movimentos no sentido de muitas pessoas trabalhando pro exterior, a pessoa prefere não ser CLT, né, e mais trabalhar pro exterior, ganhando em outras moedas, tem um processo de automatização. Será que a gente tá mesmo passando por um processo de sucateamento da força de trabalho? Cara, puxando aqui pro lado da sardinha, pro lado da logística, né? Eu acho que tem um processo aí de oportunidade.
Legal. Quem olha com outros olhos fala, cara, o que eu posso ganhar em relação a me adaptar a novas ferramentas, por exemplo. Isso é um tipo de visão que dá para fazer com a abordagem de um processo, por exemplo. Então, o profissional de logística hoje, por característica própria, que ele tem essa necessidade de fazer essa adaptabilidade, principalmente no dia a dia dele ali, de acordo com o que ele tem de demanda, já traz essa natureza para ele de se adaptar. Pô, peraí, agora além de eu ter que saber mexer com software, tem logística que sabe programar, então aí Python tá aí, SQL tá aí, enfim. Por quê? São ferramentas do dia a dia de quem trabalha com logística. Né? Exatamente. E a IA, aí outros tipos de ferramenta, vem para agregar e compor esse profissional. Por exemplo, o quanto ele consegue saber usar a ferramenta para potencializar o trabalho dele. O cara que consegue pivotar isso, cara, ele vira um super colaborador, um agente da CIA, por assim dizer. Vira o Jedi, literalmente, porque ele vai ter a capacidade de pivotar, de transformação desse profissional, vai ser absurda. Com a utilização de inteligência artificial, vai ser muito maior. E isso daí também é realidade no mundo jurídico, Cajá? Como é que você sente? Estamos mesmo sendo sucateados ou não? Ou a gente está num momento de incertezas, de transformações, e a gente ainda não tem muito clareza, mas a gente tem a sensação de que a gente não tem clareza do que fazer, mas tem a sensação de que a gente está sendo sucateado. A questão do sucateamento do profissional, não só na área jurídica, mas em outras também, eu acho que é muito notório, né? Na verdade, assim, e não só na área jurídica, mas em todas. Você pode pegar no mercado de trabalho. Então, assim, tem muitas pessoas que deixaram de trabalhar, muitos advogados que deixaram de trabalhar em escritórios, de trabalhar em empresa, até porque a quantidade, se você tiver uma boa estrutura, você não precisa de tanta gente. Então, hoje, escritórios e empresas não precisam de estagiários e advogados júniores que precisem ir ficar carregando aquele monte de processo, não existe mais. Você tem que ficar fazendo feedback, ou então ir lá e ficar puxando os status conversar pessoalmente com o juiz. Hoje tem balcão virtual, que você pode fazer tudo online. Então, basicamente, muita coisa mudou. E, na verdade, assim, muitos profissionais, nós somos de uma geração, eu tenho 50 anos, você tem quanto? Você tem 49. 49? 42. Então, todos nós aqui somos da geração X. A geração X foi a única que vivenciou o mundo offline, analógico e o digital. Sim. Nós sentimos essa transição, fomos impactados e nós fomos resilientes até certo ponto e estamos sobrevivendo. Tem muitos profissionais que todos nós conhecemos que não tiveram a mesma adaptabilidade. Eu conheço advogados que pararam de advogar, foram trabalhar com outras coisas, até montaram restaurantes, o outro foi cuidar de investimentos, outros foram, até porque não se adaptaram, assim como outros profissionais. E tá tudo certo. Na verdade, às vezes você até se encontra em outras funções. Até futuramente eu também espero investir em outras coisas para me aposentar, né? Abre oportunidade, né? Isso, exato. Abre oportunidade para outra vida, outro tipo de contexto. Mas para você fugir do sucateamento, principalmente nessa parte jurídica, você tem que abrir a cabeça para outras coisas. Então eu acho que o que falta mesmo ainda para a grande maioria dos advogados é mudar essa mentalidade. Achar que, por exemplo, o simples fato de você ter contato com as tecnologias, com a inteligência artificial, nossa, eu domino os prompts, beleza, agora senta aqui e produz um produto diferente, uma solução diferente, e seja mais arrojado, construa o seu assistente, ou então assim, automatize esse processo de adequações LGPD, por exemplo. Automatiza tudo. Se todo mundo é tão tecnologicamente avançado, assim, é só você dar um simples exercício, você já sabe quem se adaptou ou não a essa realidade. E isso não é só no mundo jurídico, em outras áreas também, quando você é colocado à prova. Porque ficar fazendo discurso é muito bonito, né? Nossa, tecnologia, inovação. O meu assistente pessoal, virtual. Poxa, isso é muito legal, todo mundo consegue fazer. Tá, mas e agora? Cria um produto e serviço. Tenta ganhar dinheiro com isso. Claro. Ou tente se manter no mercado com isso. É muito difícil. Porque as empresas, os escritórios também ainda não estão nessa pegada. São poucos escritórios que podemos dizer que são 100% digitais. Até mesmo assim,
Para o escritório ser 100% digital, já tem que mudar a cabeça, já tem que andar de camiseta, já tem que ser descolado, porque é muito dinâmico, você tem que... Para que você vai usar? Eu conheço muitos advogados, muitos amigos meus, né? Que também só se vê como advogado quando coloca terno, gravatas, que gostam. Tudo bem, é um estilo, eu também adoro usar terno e gravata. Mas num calor aqui, 35 graus, para falar com os amigos, não tem uma necessidade. Numa audiência, quando eu participo, que são raras, né? Eu coloco terno e gravata, mesmo online. Então, tudo bem, faz parte da ritualística. Do ritual, né? Do ritual, mas muitos juízes também já não fazem muita questão, basta pôr só um blazer. Eu também acho que isso também tem que mudar. Porque não tem que ficar naquele negócio assim. Isso mostra que você não tem tanta flexibilidade cognitiva, você é preso ainda a velhos costumes. Então assim, se esses costumes mudarem com o tempo e se adaptarem, porque a sociedade muda, o mercado muda, os produtos estão mudando, as demandas estão mudando e o mundo jurídico precisa mudar. Então é o que eu falo, ser advogado hoje não adianta só saber de lei. Você tem que saber de outras coisas, que são essas power skills. Na verdade, assim, tem que saber de tecnologia. E para lidar com tecnologia, você sabe muito bem, você sabe, cara, é muito cansativo. Se você for criar alguma coisinha, uma coisa nossa, você vai ficar tendo que ficar ali o dia inteiro testando, errando. Poxa, a gente tem esse tempo de ficar o dia inteiro? Não. Nem sempre. Nem sempre. Então, assim, eu preciso saber aonde que eu vou apostar, o que eu vou apostar, se eu não vou apostar. Foi aquilo mesmo que você falou, poxa, a gente precisa ter um foco em alguma coisa. Então a gente vai ter que talvez abandonar uma outra para focar naquilo. Será que estrategicamente vai ser o melhor caminho? Isso você tem que fazer pesquisa de mercado, você tem que conhecer as pessoas que são seus clientes. Isso já não é direito, isso já é marketing promocional, marketing institucional, comunicação e marketing. Poxa, por que eu tenho que estudar muito comunicação e marketing? Oratória, comunicação persuasiva. Cara, se nós estamos fazendo isso aqui é porque nós já treinamos e temos uma dinâmica de oratória, de saber falar corporalmente. Então, assim, saber respirar. Tem gente que eu conheço que começa a falar num podcast, não tem mais ar porque esquece de respirar, fica nervoso. Então, são inúmeras coisas. E tudo isso que você falou do sucateamento das profissões, as pessoas não se atentam a isso. Porque elas vão meio que ficando obsoletas, igual aquele Lada, né? Aquele carro Lada que você olha lá em alguns países, fica ali abandonado. Tá funcionando, mas tá lá meio capenga e tal. Não é um sonho de ninguém ter um Lada. Todo mundo quer um BYD. Né? Um exemplo. Né? Ou ter um carro elétrico, de qualquer outra marca. Então, acho que tudo parte também de outras coisas. Né? Eu, só fazendo um paralelo, aproveitando o que eu acho que você trouxe, eu gosto muito de fazer uma conotação que é a carreira commodity. Você tem a carreira que ela tem ali, você lida com o processo commodity, você é um profissional commodity, ou seja, o que você fornece é um processo commodity, né, uma mão de obra commodity, ou seja, não é muito diferente. Entrar em nota, fazer a entrada de recebimento de mercadoria, ou seja, é muito comum. E aquele que é o diferencial, ou seja, aquele que é especializado. Né? Então, o profissional hoje, e aí trazendo essa parte do sucateamento, qual é o nível de mão de obra que ele oferece para o mercado? Por que não? Até fazendo essa carreira T que você comentou, lembra? Então, é mais um ponto. Porque fazendo um paralelo com análise SWOT que você trouxe, que aí você faz essa parte de marketing, você tem que elencar os seus pontos fortes e fracos. E fazendo essa conotação com a carreira T, que você divide ali na parte do T, superior do T, o que realmente é satélite da sua atividade, e na base do T, o que você tem que dominar profundamente, é o que vai fazer diferencial. Então a parte satélite aqui, ela compõe, ou seja, a aba do T, ela compõe ali o que você vai precisar desenvolver, ela te ajuda a chegar do outro lado, né, como profissional de logística, até na área de direito também, e essa parte profunda ali, que é a do T mesmo, que vai fazer o diferencial, ou seja, o teu core business, né? Putz, eu tenho que saber sobre projetos, eu tenho que saber sobre logística, eu tenho que dominar isso, né? Por quê? Eu preciso pivotar, eu preciso transformar coisas. E aí traz essa situação. É o profissional hoje que está no mercado, e aí pode ser de qualquer área, a gente não precisa ficar se atendo aqui só uma área que a gente está falando, né? Ele tem esse desafio de trazer a carreira dele para algo específico, ou seja, para algo que realmente diferencia, ou seja, o quanto você ama a tua carreira. Esse é o ponto, a carreira é tua, é ela que você tem que cuidar, então ela é um ativo da pessoa, e aí faz o diferencial para ela. Então a gente pode supor, ouvindo vocês dois aqui, eu acho que a gente tá caminhando pro fechamento, mas acho que o ponto que a gente pode então entender dessa conversa é que no final das contas as relações humanas
E a capacidade de um ser humano se atualizar e tentar trazer a sua paixão, né, que é o seu conhecimento, com mais a vontade de fazer as coisas melhor, ou ser mais eficiente, ou fazer, sei lá, de uma forma diferente, somado, né? Então acho que são 3 pilares ali, que são os soft skills, os hard skills e os power skills, né? Com a linha de você ter o soft skill, de você se relacionar, talvez essa somatória do amor pela profissão, o conhecimento profundo no tema, vontade de inovar, de você transformar isso daí, de se relacionar, isso daí que talvez seja o lacre inviolável da obsolescência profissional, pensando nesse contexto? Sim, acho que pode ser, né? A questão, tudo parte do princípio que você precisa ser uma pessoa... não fugiu a palavra aqui. Sempre se atualizando, sim. Não, você tem que ser... tá sempre incomodado, você tá querendo sempre se reinventar. Não é... Nossa, me fugiu a palavra. Mas infelizmente, na verdade, a questão assim, a pessoa precisa sempre querer inovar ela mesma. Eu percebi isso sempre porque... inventando. Nós sempre... Incomodada, né? Incomodada, exatamente. Essa palavra, incomodada. Quando você é incomodado, você precisa também tomar alguns cuidados. Isso eu posso falar porque eu apliquei em mim mesmo. Legal. Quando você é incomodado, você precisa saber estruturar. Porque senão você vai ficar sempre incomodado com tudo. E até que ponto, o que você faz com tudo isso? É a mesma coisa a pessoa que tem muitas ideias. O que você faz com muita ideia? Você produz o quê? Você já produziu alguma coisa? Eu já tive um sócio que tinha milhões de ideias e não produzia nada. Inclusive, uma delas até vendi, depois me entregou, ferrou. Na verdade, eu aprendi que não dá para confiar no ser humano, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, a gente tem que entender exatamente essa questão. Eu falava muito, e muitos profissionais mundialmente falam da tal Revolução 5.0. Que a 5.0 porque em 2012 nós tivemos a Revolução 4.0 por causa do início da inteligência artificial, da tecnologia. Teve a 3.0 lá perto dos anos 60 e 70, e aí vai voltando para trás, mas agora a 5 é justamente por causa da IA generativa, do potencial de infraestrutura tecnológica. Então, tinha uma previsão para 2030, que ia ser o boom da Revolução 5.0. E o ano passado, bem no meu aniversário, eu peguei o meu modelo, né, ou a metodologia ágil, eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou aplicar em mim mesmo. Comecei isso ano passado. Todo dia, coloquei lá 7 saúdes, estudava 7 dias da semana, aplicando cada dia network, aplicava a questão de saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde financeira, e colocando em cima das habilidades, competências, como que eu ia aplicar tudo isso. Eu comecei a perceber o quanto isso é difícil de aplicar, porque eu me comprometia todo dia. Eu coloquei isso no meu dia a dia, poxa, hoje eu vou falar sobre saúde financeira linkado com as questões de network. Por quê? O network ele vai melhorar a sua vida financeira porque você está trazendo negócio. Como que eu vou criar alguma coisa? Então eu vou me policiar, vou fazer um vídeo. Então, na verdade, eu sempre colocava tudo que eu estou falando, que nós falamos nas mentorias, coloque em prática. Porque falar todo mundo fala, quero ver colocar em prática. Então, eu fui fazendo isso, eu coloquei, poxa, vou ficar até o ano que vem, no meu aniversário de 50 anos, que foi em agosto. Aí eu parei, até fiz uma postagem no Instagram. E eu senti essa dificuldade, então, muitos momentos, tive um ápice, depois caí, fiquei down. Aí, inteligência emocional na veia, reinventei. E aí tive problemas financeiros, depois bons momentos. Aí que é a vida do empreendedor, todo mundo vive isso. Isso é normal. Só que a grande questão é, como que eu vou ser um profissional não sucateado? Porque eu tinha naquela mentalidade, eu falei assim, cara, o que eu falava 3 anos atrás, hoje tá todo mundo falando, então agora eu passei para trás. Não, eu comecei a ver de uma outra forma. Poxa, o que eu estava falando, todo mundo tá falando agora, então eu tô no caminho certo. Agora eu tô percebendo que todo mundo tá falando, só que não estão entregando da forma que todo mundo espera. Aí eu falei, poxa, como que a gente consegue entregar? Metodologia. Poxa, vamos tentar estudar de uma forma metodológica. Eu não tô fazendo merchan, não é para vender nada, mas é a questão que eu senti que funciona. Então assim, e todo mundo, os grandes gurus da internet que tem aí, os grandes professores, também se utilizam de outras metodologias e nomenclaturas para se reinventarem. Só que aí depois eu fiquei mais preocupado ainda. Depois de tudo isso, falei, cara, o que eu esperava 2025, eu tenho 5 anos para trabalhar essa metodologia, vender mentorias, vender consultoria, produto, para o boom de 2030. Só que ferrou.
Já tá acontecendo. Aí que eu fiz? Antecipou. Tudo para trás. Agora a gente tem que otimizar alguns processos. Vamos escalar tudo que a gente está imaginando. Então, por isso que eu chamo vocês, chamo outros colegas, você me chama. Legal. Então, agora o que acontece? Eu percebi esse movimento, assim como outros perceberam também. E as pessoas precisam perceber que, gente, o profissional do futuro, como vocês já falaram, cara, o profissional do futuro já está aqui no presente, cara. Nós já estamos precisando. Você está precisando na sua empresa ou na minha. Então, só que agora não tem. E aí, agora como que a gente vai fazer? Usar IA e tentar empoderar as pessoas. É o que nos resta. Fora isso, meu amigo, é a boa vontade dos outros. E no mercado de logística, como é que fica dentro desse contexto? Como é que eu não vou ser... Eu sou um profissional de logística hoje, né? Como é que eu não me deixo ser sucateado de alguma forma assim? Bom, aí tem várias formas de se manter atualizado. N cursos e por aí vai. E principalmente, olhar para onde que a carreira dele está apontando. Legal. A carreira, de novo, que é um ativo, né? Ela tem que ser levada em consideração nesse ponto. Então ele tem que saber, primeiro, para onde que eu quero navegar? Eu quero ser um profissional de logística, de supply chain, eu quero ser de transporte, eu quero trabalhar com marítimo, eu quero trabalhar com logística internacional. Cara, tem N possibilidades. Uma vez que ele escolheu, pelo menos conseguiu ali achar um norte para o que ele está querendo, aí sim ele começa a direcionar ou a trazer skills para a carreira dele. Puxa, se eu vou trabalhar com projetos, por exemplo, puxando para o meu lado, cara, eu tenho que saber sobre gerenciamento de projetos. Eu tenho que saber sobre metodologia de projeto, cascateamento, metodologia ágil. Como é que isso funciona? Como é que se dão essas coisas? Então eu tenho que entender esse mundo para poder trazer a melhor ferramenta possível, tanto para mim, como profissional, quanto para as pessoas que eu tenho que lidar, né? E aí também as empresas e tudo mais. E aí, fazendo essa conotação, esse paralelo ali com esse profissional de logística. Então ele tem que olhar muito para onde que ele quer ir, principalmente se é do interesse dele realmente tá na logística, porque muita gente tá às vezes por necessidade, esse tipo de coisa, mas sempre a mosquinha da logística fica passando por ali e pega um. É sempre assim, cara. E aí ele fica ali para sempre, porque é uma área que realmente ela é contagiante, né? E aí ele olha, putz, beleza, eu quero ficar aqui, mas eu não quero só ficar dando entrada de nota, eu não quero ficar só fazendo entrada de canhoto aqui, controlando canhoto, nada disso. Não, peraí, eu quero ir um pouquinho mais. Como é que eu faço para entrar na logística, uma parte estratégica? Pô, como é que eu entro na parte tática? Pô, para subir na parte inicial, como é que eu faço? Pô, eu quero trabalhar um pouco fazendo a parte aqui de projetos, por exemplo, logística, é extremamente interessante. De novo, tem que ir lá, pensar o que ele necessita, identificar os pontos que são interessantes para ele, tem que ser forte e mais baixo ali, ou seja, aquele negócio do T que a gente estava comentando, né? Trabalhar muito bem isso para poder criar um satélite de ferramentas que ele possa usar no dia a dia dele e ser o melhor profissional possível, ou seja, que aí ele possa realmente surfar nessa onda e não cair em uma obsolescência de mão de obra, ou seja, transformar a mão de obra dele ali numa commodity. Então ele vai ser um especialista. Fugir disso. Fugir disso. Então, de novo, né? A regra cabe para todo mundo, para mim, para você, para todo mundo. Todos nós. Legal. Vocês que estão nos assistindo. Não foge, gente. Não pensa que vai ser diferente para vocês e é diferente pra gente. Nunca é. Tá? Então a gente tá falando aqui, mas a gente sabe do que vocês estão falando, estão sofrendo também. Então é um desafio para todo mundo. Legal. E aí eu acho que o último ponto aí que eu queria perguntar para vocês até, cara, como é que a Edelico consegue ajudar profissionais e empresas, né, a chegarem nesse próximo nível ali, de não cair na obsolescência, tanto profissional quanto as empresas, né? E também eu vi um pouco aí como a Mentor pode ajudar as pessoas a também estarem aí se reatualizando, né? E estando atrasando esse lance dessa obsolescência, né? Vou explicar um pouco aí. Apresenta seus dados, suas redes sociais, essas coisas. Bacana. Bom, aí falar de coisa boa, né? Falar da ideia, não como o mentor seja ruim, pelo amor de Deus. Não, mas história. Aqui, na verdade, é a nossa casa, né? Não, com certeza. Não, mas vamos falar de o EDL, até é bacana porque ele é um projeto que ele nasceu olhando uma dor, né? E a dor que eu já senti. Como profissional de logística, eu já trabalho com logística desde sempre. Minha mãe fala que ela pegou carona com meu pai uma vez ali, que ela já estava grávida de mim e andava no meu pai de obra aqui em São Paulo. E ela colocava um capacete para disfarçar, que não podia, né, andar, mulher dentro do caminhão, ela colocava um capacete para disfarçar, que era ela, e estava grávida de mim. Então, desde sempre,
eu trabalho com logística. Na veia. Na veia, literalmente, né? Então, putz, já fui motorista de caminhão, já tive transportadora, fechei transportadora, voltei a ser motorista de caminhão, trabalhei em warehouse, ou seja, na parte de armazenagem. Agora, de novo, eu tenho consultoria e estou trabalhando novamente fazendo isso com software, enfim. Já rodei muita coisa de logística. E dentro dessas fases logísticas, eu identifiquei muita dor ali em relação a os profissionais que estão à frente ali, pelo menos lidando nos processos. Quando eu fiz os levantamentos de skill desses profissionais, eu via que tinha muito déficit em relação, por exemplo, a entender como é que funciona o TMS, putz, como é que funciona o WMS, cara, como é que funciona a rotina de transporte, como é que funciona a rotina de um armazém. E há muita dificuldade, principalmente em empresas, transferir esse conhecimento também, ou seja, melhorar as habilidades dos seus colaboradores. E dentro desses contextos aí, veio essa ideia de trazer o EDL, ou seja, fomentar, trazer conteúdos voltados à logística, focados nesses tipos de profissionais, para que eles tenham ali condições de ter acesso à informação, por quem já passou por isso, que eu já vivenciei muito isso, né? Todos os processos que eu falo ali, eu já vivenciei pra caramba já. E trazer de forma ali, como eu falei, lúdica, né? E um contexto ali sequenciado, ou seja, apostilado para ele poder ter uma base de conhecimento que consultar quando ele precisa informação, videoaulas para ele poder saber, eu explicando ali as informações, muitas vezes pegando Excel para pegar coisa, vamos fazer um KPI aqui? Então vamos fazer junto, você vê eu fazendo aí, vamos fazer junto aqui, trazendo literalmente na mão o colaborador, a pessoa que quer se desenvolver, para que ela tenha acesso a condições de melhorar, e aí sim ela consegue ter esse perfil de melhora dentro da empresa e começa a ter melhor qualidade de vida. Porque ela sai daquela posição que ela estava ali, uma atividade commodity, sei lá, recebimento de mercadoria, conferência de material, separação, por aí vai. E já traz esse contexto de uma qualificação melhor. Então o EDL veio com essa ideia de trazer não só para esses profissionais, mas também com processos de consultoria voltados à empresa, processos de mentoria, e também processos de treinamento em company. E muitas vezes, e é comum isso, empresas têm processos próprios. Putz, esse processo aqui de recebimento inbound é específico. Cara, tem que ter esse ponto aqui, tem que ter uma internacionalização, tem que ter algum ponto aqui. Cara, dá pra gente pegar isso, transformar no produto para a empresa e entregar, que é o treinamento em company. Isso também faz parte do DDL. Então tem a parte de consultoria, treinamento em company, mentoria, treinamento EAD, todo esse ponto aí para poder ajudar, fora as redes sociais que estão ali, que é um repositório de conhecimento constante, né? Eu estou trazendo ali constantemente conhecimentos ou situações que eu já vivenciei e traduzindo isso para os logísticos que querem acessar. É bem bacana isso daí. Boa. E você, Cajá, como é que o pessoal chega no Mentor, no Cogni? Então, até para o pessoal conhecer, o Mentor, né? Como tá aqui, o Mentor é Mentor com 2 O, né? Então, para quem ainda não ouviu falar, Mentor é online e offline. Então, tem 2 O, mentor.com.br. O Mentor, na verdade, são mentorias profissionais. Ele surgiu exatamente de uma demanda decorrente da empresa de consultoria, da empresa de software, onde nós precisamos apresentar sempre o quê? Teoria, prática e o direcionamento. Execução. Não, o direcionamento mesmo. Seria uma execução direcionada dentro do objetivo de cada um. Então, essa questão da mentoria, eu já sou professional coach, há muito tempo atuei com coaching, mas eu gosto mais da mentoria do que o coaching. Porque o coaching é aquele negócio de ficar trazendo sempre respostas que estão dentro de você mesmo. Na verdade, a mentoria, a maioria das respostas não está com você. Na verdade, está com profissionais como nós. Como eu, como você, onde nós vamos apresentar algumas questões de teoria. Dentro da teoria você consegue nivelar todas as pessoas, porque todo mundo precisa ter a teoria, mas muita gente não vai atrás da teoria e está no momento até de pegar um conhecimento teórico mais atualizado. E a questão prática. Nem todo mundo, se nós formos pensar em imersões, workshops, onde você vai se encontrar com grandes executivos para pegar as sacadas, os mindsets desses. Cara, é muito caro. Eu sei porque eu já participei, vocês já participaram de imersões de final de semana, de práticas, cara, são caríssimos. Então a intenção é trazer tudo isso de uma forma prática, como se fosse um workshop, então teoria, prática, e depois desse nivelamento do profissional é onde nós trazemos o quê? Esse direcionamento.
porque em cima da minha experiência, da sua. Então eu não sei de tudo. Então eu pego pessoas como o Gabriel, como o próprio Carlos. O Carlos às vezes me chama para alguns projetos. Tenho outros profissionais que do nosso network aqui, são mais ou menos uns 12, 13 pessoas aí que nós interagimos. Então são profissionais de referência do mercado que possuem muita experiência e podem te direcionar da melhor forma, dentro de uma metodologia. Então o Mentor surgiu disso. O Mentor é uma marca que faz parte da Cogni Group. Então a gente traz esse background exatamente para fazer exatamente isso, colaborar com informação, trazer espaço para amigos, colegas virem apresentar seus produtos, seus serviços. E eu acho que a melhor forma também de a gente pegar algumas sacadas é você realmente apresentando o seu serviço, o seu produto. Então, poxa, vamos falar um pouco do Contera. Poxa, todo mundo quer saber como que funciona a inteligência artificial, até que ponto ela consegue gerenciar todas as suas atividades. Então, poxa, a Contera está aqui. Por que a Contera surgiu? Como que ela surgiu? Já é um aprendizado tecnológico de IA, na veia, né? Por exemplo, na prática. E aí você direciona como que você pode utilizar melhor esse recurso. Então, basicamente, essa iniciativa da Mentor, ela não é só o Ricardo, então tem vários profissionais. Então, por isso que eu falo, cara, é um projeto nosso, que nós queremos... exato. Onde eu quero congregar e trazer colegas, amigos, pessoas que no decorrer da minha carreira eram ali analistas e hoje são heads, donos de empresa. Então, assim, o Gabriel é uma história interessante porque, poxa, ele conhece o meu irmão, trabalhou com o meu irmão em grandes empresas. Então, assim, poxa, você me reconheceu por causa do sobrenome, né? Cajazeira não tem qualquer skill. Na verdade, você é a cara do seu irmão também. Então já... A gente se conheceu até num outro grupo que ele tava, que eu participava, de inteligência artificial, completamente avulso. Ele botou uma coisa que eu achei super interessante e eu fui agradecer. Só que eu fui agradecer no privado, né? Aí sabe quando você manda reply message somente pra pessoa? Aí eu mandei assim. Aí na hora que eu olhei, eu falei, nossa, esse cara é parecido com o meu amigo tá fazendo aqui. Com o Henrique, o Cajá. Que também é Cajá também. Que é o Henrique. Falei, nossa, esse cara é parecido. Aí eu olhei assim e falei, desculpa, cara, mas você é irmão do Henrique Cajazeiras? Ele falou, sou. Caramba. Aí vários amigos em comum. Vários. Com esse mundo de tecnologia. Então, são essas coisas que são interessantes. Por quê? Se você for linkar todos os amigos que nós conhecemos, até mesmo do Carlos aqui, todos eles, assim, como profissionais, você fala, cara, um grande amigo dele jogava bola comigo no campinho de barro, andava de Fusca, né? Vou falar o nome dele, senão vai ficar bravo. Mas, assim, são grandes amigos e hoje são heads de grandes empresas. Então, são empresários bem-sucedidos, já venderam suas empresas. Então, assim como temos muitos amigos e profissionais que também não tiveram tanta oportunidade, mas nem por isso a gente deixa de interagir. Já ajudei muitos indiretamente, me ajudam. Claro. Então, acho que é essa questão da colaboração que a esse ecossistema. Esse ecossistema acho que é legal, positivo. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Mentor Innovation Talks. Obrigado por ter ficado até aqui. Inscreva-se no canal, deixa o like, deixa um comentário, não esqueçam de fazer isso. Não somos tão youtubers assim, mas é super importante, ajuda a gente a engajar. E se você tem mais sugestões de pauta, de ideias, de temas pra gente trazer, mande que serão bem recebidos. Obrigado. Obrigado, Carlos. Eu que agradeço. Obrigado, Cajá. Valeu, Gabriel. Ficamos até a próxima aí. Abraço. Falou, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Boa.